Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, transmitido pelas redes sociais do Aratu On e pela TV Aratu. Sempre conversando com as principais figuras de destaque do segmento da política para traduzir esse assunto para o domínio de todos nós. E hoje a gente tem realmente um político de destaque na Bahia e no Brasil, que é o ex-presidente da Assembleia Legislativa e atual deputado federal pelo PSB, Marcelo Nilo. Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Para mim é uma satisfação enorme, Pablo, estar aqui mais uma vez na TV Aratu. Minha primeira entrevista em 1987, não quando sabia. Eu tomei posse como presidente da Embasa, jovem, e dei uma entrevista aqui no Bom Dia, Bom Dia Bahia, né? Hermano Henning. Hermano Henning ainda, ó. Salvo engano, Hermano Henning. E estava muito nervoso. Primeira vez que eu falava em televisão, então eu tenho uma história com a TV Aratu. Primeira satisfação, parabenizá-lo pela grande audiência do seu programa. E desse momento tão difícil que o Brasil, que a Bahia, que todos nós estamos atravessando com relação a essa pandemia, nós temos de prestar esclarecimentos, conversar com o cidadão, com a cidadã. Afinal de contas, você só deve ser político se você gostar de gente e se você tiver condições de conversar com o povo. Então, conversar com você é conversar com a grande parte do povo da Bahia. Muito bem. E num dia mais do que especial, é o dia que Marcelo Nilo completa 66 anos de idade? Mas turbinado. Ah, boa. 66 turbinado. 66, um número importante que mostra, uma idade importante que mostra a mistura de experiência também com vitalidade. Tem alguma coisa nesses 66 anos de vida e mais de 40 de carreira política que o senhor se arrepende de ter feito? Olha, na realidade, são 8 mandatos de deputado, 7 de estadual, 1 de federal, 10 anos presidente da Assembleia. Entrei na Embasa como estagiário, saí como presidente, fui governador interino 5 vezes. É óbvio que você, se voltasse o tempo, muitas coisas faria diferente, nós faríamos diferente. Mas arrependimento não, porque não adianta se arrepender. Agora, se o tempo voltasse, muitas coisas eu faria diferente. Eu, por exemplo, fui de uma lealdade, como a gente chama no interior do estado, canina, ao governador Jacques Wagner e ao governador Rui Costa, como presidente da Assembleia. E quando eu saí da presidência, eu não tive o retorno que eu imaginava que tivesse. O senhor queria ser senador da República naquela época? Olha, naquela época eu queria ir para a chapa majoritária. Eu acho que eu tinha condições políticas de participar da chapa majoritária. Em 2010, Jacques Wagner me convidou para ser senador. Eu não quis. Em 2014, por incrível que pareça, quem me convidou foi a Semineto para ser senador de Paulo Souto. Paulo Souto com 48% e Rui Costa com 6%. Também não quis. Continuou leal ao PT e à esquerda. Na realidade, eu fui uma lealdade muito próxima, eu diria, à reciprocidade que eu tinha quando recebi o apoio de Jacques Wagner, porque na realidade Jacques Wagner me apoio mesmo uma vez. As outras eu construí. E a frase é dele, nem você me deve, nem eu lhe devo. O que eu devo a Jacques Wagner é uma amizade profunda, eu tenho uma relação de respeito muito grande a ele, mas eu acho que quando eu saí da presidente da Assembleia, eu não tive o apoio que eu imaginava que tivesse do governador Jacques Wagner e principalmente do governador Rui Costa. Então, se eu voltasse o tempo, eu não faria o que Coronel fez, certo? Que uma vez chegou para mim e eu disse, mas Coronel, você bateu demais em Rui Costa, na metrópole. Ele disse, quando ele chegar da China, ele vai comer aqui na minha mão. E coincidentemente, o Rui Costa chegou no domingo, na segunda-feira, ele foi almoçar na casa de Coronel. E ele foi para a cozinha, cozinhar e botou aquele avental. E Coronel botou nas redes sociais. No dia seguinte, na presença de vários deputados, ele disse, eu não disse que ele ia comer aqui na minha mão? Ou seja, foi um estilo completamente diferente. Hoje ele é senador da República. Ou seja, minha lealdade, meu estilo de fazer política próximo ao governo do Estado, mas com respeito à oposição, não deu resultado, porque às vezes na política você... Por que eu não fui vice em 2014 de Rui Costa e foi João Leão? Porque João Leão disse, se eu não for vice, eu mudo de lado. Marcelo deixa, que Marcelo não muda de lado. Então, eu e Lídice da Mata pagamos um preço altíssimo por não podermos mudar de lado. Ou seja, deixa eles dois lá que eles vêm. Não adianta. Fala, mas não sai. Porque são 31 anos aliado do PT. Eu fui do PSDB 20 anos e sempre votava com Lula.
Por quê? Porque eu era um dissidente do PSDB pela minha relação que eu construí de aproximação com Paulo Jackson, com Edival Passos, com Nelson Pellegrino na Assembleia, e eu então era aliado. Então, repito e resumindo, eu não tive a reciprocidade que eu achava que teria quando saísse da presidência. Pelo que eu entendi, então, se voltasse no tempo, Marcelo Lilo poderia aceitar o convite de Neto para ser candidato a senador junto à chapa de Paulo Souto. Poderia acontecer isso? Olha, Pablo, só Deus sabe se eu tivesse aceito ser senador de Neto, se Rui Costa era governador hoje. Por quê? A diferença foi 3%, salvo engano. E eu tinha, na época, 62 prefeitos e 8% nas pesquisas. Claro, você não levava tudo, mas a minha mudança naquele momento... Poderia é como o Neto disse, se você vier, Paulo Souto pode comprar o terno. Aliás, Neto chegou a dizer o seguinte, olha, se você tiver dificuldade de apoiar Paulo Souto, o candidato é Gedel. E bota o meu pai como vice. O Gedel me convidou, conversou comigo na época, e ainda chegou a dizer, olha, Marcelo, se por acaso você perder para o Senado, você vem para o PMDB e você vai ser vice de Neto, porque a vaga será do PMDB daqui 2 anos. Então, eu preferi manter minha lealdade ao PT, certo? Porque, na realidade, eu só faço política como eu acredito. Eu acreditava muito no PT, nas relações que nós construímos, as amizades que nós construímos durante 30 anos. Você sabe, mudar de lado não é fácil. Não me arrependi, mas se eu tivesse ido, talvez a Bahia tomasse um rumo diferente. Aí só Deus sabe. Depois que passa é difícil a gente saber. Mas que serve como aprendizado e a eleição está logo ali. E as peças do tabuleiro do xadrez político são praticamente as mesmas daquela época. Tem o PT, tem o DEM, tem Jacques Wagner, tem Neto. Eu quero saber para que lado Marcelo Lilo deve apoiar, deve pender em 2022. Mas eu vou deixar essa pergunta em aberto, é o tempo que ele vai raciocinando, vai pensando na resposta, porque estamos aprendendo aqui muito sobre articulação política, o que acontece nos bastidores, que às vezes nós, meros mortais, não entendemos. O senhor foi presidente, acabou de falar aí com muita propriedade, foi presidente por 10 anos da principal casa legislativa do estado da Bahia. Hoje o senhor é deputado federal, com mais 500 outros deputados federais. E eu ouvi uma vez de Ratinho, um apresentador que já foi deputado federal, que ele não se sentia confortável de chegar lá e ser mais um. O senhor se sente sendo mais um lá, essa diferença de ser presidente de uma casa e ser um deputado federal? Olha, na realidade, eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Eu cheguei há 2 anos atrás, é diferente. Deputado federal, o meu voto muda a vida das pessoas. Diferente do deputado estadual. O voto do deputado estadual, eu falo assim porque fui 28 anos deputado estadual, não muda a vida das pessoas. O deputado lá é governo, vota com o governo, é de oposição, vota contra. Ou seja, ele é mais um... Se você é do governo, você levar um prefeito na secretaria, na Embasa, na Secretaria de Saúde, na Coelba, levar obras. Mas o voto do deputado federal muda a vida das pessoas, ou para bem e para mal. Meu voto da reforma da Previdência, que eu votei contrário. Meu voto a favor do Fundeb, que eu votei favorável. Meu voto contra os R$150 do auxílio emergencial, porque eu sou favorável a 600. O voto, por exemplo, da reforma tributária, da reforma administrativa, tudo isso muda a vida das pessoas. Agora, eu chego... 1º ano, 2º ano, coordenador da bancada. Eu sou coordenador da bancada. Então, uma deferência dos pares, você chegar com 1 ano ser coordenador de Jacques Wagner, de Otto Alencar, de Coronel, de todos os 39 deputados, é uma tarefa importante. Então, eu estou aprendendo. Inclusive, me colocaram agora no Conselho de Ética. Eu fui para a comissão importante do desenvolvimento urbano. Então, eu diria o seguinte, eu estou aprendendo. Mesmo com 66 anos, porque na realidade é o seguinte, você chega, não vai querer pegar o sol, a lua, o céu com as 2 mãos. Você vai aos poucos aprendendo, convivendo. São 503 deputados. Por incrível que pareça, Pablo, às vezes liga a televisão, um deputado. Eu nunca vi. Esse que morreu recentemente, que infelizmente nos deixou prematuramente, fruto da Covid do Paraná, eu não lembro dele na Câmara. Porque eu sou deputado modesto à parte assíduo. Antes da pandemia eu era presente, mas são 513, na hora é uma confusão ali votando, você não tem relações com todos. Se ele for conhecer um por dia, precisa quase 2 anos para conhecer o Congresso difícil. Todo, não é isso? E primeiro você vai conhecer do partido, porque quando eu cheguei no PSB eu só conhecia Litz, conhecia Molon, conhecia Tadeu,
poucos. Então, são 32. Você vai conhecer o partido. Depois você vai conhecer a base aliada, que é PT, PCdoB, PSB, Rede. Depois você vai começar aqueles partidos mais próximos. Então, você vai aprendendo. É muito difícil ser deputado federal. Agora, estou muito satisfeito como deputado federal. Claro que eu quero ser senador da República, porque eu diria a você o seguinte, a vida, Pablo, eu sempre disse... Sonhos... O senhor, na verdade, eu vou abrir o jogo, na verdade ele quer ser governador da Bahia. Ele não esconde de ninguém. Eu não sei quando ele vai ser candidato, não sei se já é na próxima, não sei se vai esperar mais 4 anos. O senhor tem um sonho de ser governador da Bahia, não tem problema nenhum em assumir isso. Olha, eu sonho em ser governador da Bahia. Eu sentei naquela cadeira 5 vezes, estou com muita saudade. Eu quero ser governador. Agora sei, modesta parte, 32 anos como deputado, experiente. O próximo ano vai polarizar entre Jacques Wagner e Assemineto. Não adianta sair a terceira via, que não é o momento certo. Eu vou esperar 2026. Porque, na realidade, é o seguinte, vai ser o jovem, que é o Assemineto, que foi um bom prefeito, e vai ser a experiência de Jacques Wagner, que foi um grande governador. E vai ser Lula, provavelmente, como candidato. Bolsonaro. E Bolsonaro. Mas e o Lula apoiando, subindo no palanque de Jacques Wagner. E Neto vai ter o apoio de quem? Olha, na realidade é o seguinte, Neto tem uma grande vantagem e tem uma grande desvantagem. Qual é a desvantagem? Ele não tem um candidato competitivo a presidente da República, por enquanto. Não tem. Qual é a vantagem? Ele vai fazer a chapa que ele achar melhor para ele. Ele vai escolher o senador e o vice, aquele que esse soma mais. Ponto. Jacques Wagner tem a vantagem de ter Lula, mas Jacques Wagner não decide sozinho, porque tem Lula e tem Rui Costa. Então, eles 3 sentam e decidem, certo? Já Neto não, o Neto vai escolher sua chapa. O Wagner vai conversar com o Rui, que sempre tem uma cabeça diferente, vai conversar com o Lula, que está no interesse nacional, não está no interesse local. Então, são projetos diferentes. Agora, vai ser uma eleição muito bonita, muito disputada. Eu diria a você, se não fosse casada com o presidente da República, Neto seria favorito, porque não tem um desgaste de 16 anos do PT. Mas ela é casada e o presidente da República puxa. Eu acho que Neto tem de chegar na reta de chegada com 20% na frente para ser competitivo, porque o Lula puxa. Em 2007, Lula ajudou muito Jacques Wagner a ser governador da Bahia. Em 2014, Rui Costa estava com 3%. Wagner, Dilma e Lula puxaram e passou, e o Rui passou Paulo Souto. Então, tem muita influência. É a desvantagem do Neto. Qual é a vantagem? Não tem o desgaste de 16 anos do PT. O deputado federal Marcelo Nilo está no PSB, ele foi por muito tempo também do PDT. Quero conversar sobre os rumos do PDT na Bahia, o que é que ele saiu do PDT. Mas no PSB é muito difícil o PSB, a sigla PSB, fazer alguma coligação com o DEM. Já o deputado Marcelo Lilo, o político Marcelo Lilo, ele tem trânsito, isso eu sei porque eu converso com os políticos, em todas as frentes políticas. O senhor pode se aliar ao governador Rui Costa, o senhor pode se aliar ao ex-prefeito Assemineto. Isso não tem contradição na vida política do senhor. Eu tenho certeza que nessa montagem de uma chapa, Assemineto vai pensar em Marcelo Lilo como líder político, principalmente municípios do interior que o senhor tem grande penetração. O senhor aceitaria o convite de Assemineto para essa chapa majoritária que é sonho do senhor, para ser vice-governador, por exemplo? Eu pedi para você me apertar na pesquisa, mas você está apertando muito bem, parabéns. Primeiro o seguinte, em 2014 Neto me convidou. Eu estava num momento muito importante da minha vida, eu não quis ir de lá. Em 2022, eu acho que eu mereço ir para a chapa majoritária. E vou ser muito sincero com você, principalmente com a Bahia. Eu quero ir para a chapa majoritária. Acho que mereço estar na chapa majoritária pela minha força política, pela minha lealdade, pela minha coerência. Eu tinha um problema durante os meus primeiros mandatos como adversário de Antônio Carlos Magalhães. Jamais eu me faria uma aliança com Antônio Carlos. O senhor era o único da oposição na Assembleia, eu lembro disso. Eu sou o único deputado na história da Bahia que ficou 16 anos na oposição contra Antônio Carlos. Não era nada pessoal, era política. Pronto. Agora jamais farei uma aliança com o Bolsonaro. É uma decisão. Eu não tenho nada contra Neto. Sempre me tratou com muito carinho. Quando eu recebi o título de cidadão soteropolitano, ele foi,
sentou durante 2 horas e meia na Câmara, sentado como prefeito, participando da sessão que eu recebi o título oferecido por Arnaldo Lessa, aprovado pela Câmara. Então, eu não tenho nada pessoal contra Neto. O que é que eu vou fazer? Eu quero ir para a chapa majoritária. Se o PT, vou dizer com muita clareza, se o PT me tratar com carinho, quando eu digo PT, Wagner, Rui, me tratarem com carinho, me chamarem, conversarem, disseram, ó, isso, aquilo, tal, olha, aqui o fulano tal é mais forte que você, fulano tal soma mais, tudo bem, faz parte do jogo. Agora, se não me tratarem com carinho, como foi em 2014, porque convidaram o Leão no Carnaval e só me comunicaram no São João. A primeira nota que saiu, que Leão seria o vice de Rui, que estava fechado, foi eu subir naquele degrau para o camarote ali do Campo Grande no dia do Carnaval. Eu tomei um susto. Se eu fosse homem, me sentiria traído. Se eu não tem traição em política. Então, o que é que eles fizeram? Cozinharam a tese de São João, porque era presidente da Assembleia e pesava, ele não ia querer romper. Então, me levaram com a barriga, certo? Mas eu aceitei. Porque o homem é fruto das circunstâncias. Eu não queria mudar de lado, porque estava muito em cima. Você vai mudar só porque foi preterido. Não é meu estilo. Agora, eu estou dizendo em alto bom som. Se não me tratarem com carinho, com respeito, e se Neto me convidar para ser senador da República, para disputar, eu vou pensar. Vou pensar, primeiro, o que é melhor para a Bahia. Segundo, o que é melhor para o meu grupo político. Terceiro, o que é melhor para meu projeto político. Eu vou pensar. Porque quando o Neto me convidou em 2014, eu disse, agora eu não vou. Você está me convidando praticamente na véspera e eu não vou. E naquela época eu tinha um PDT na mão, porque Lupe aceitou que eu saísse senador de Neto. Eu não fui. Depois daquela data, nós tivemos uma relação sempre de respeito, o adversário, ele batia aqui, eu batia lá, mas sempre do respeito. Se as circunstâncias políticas... se Wagner fizer sua chapa sem nem me dar satisfação, porque fizeram o que fizeram comigo em 2014, pode ter certeza, se a Semineto me convidar, eu vou ver o que é melhor para a Bahia e ver o que é melhor para o meu grupo político e vou tomar a decisão. Quem é o convidado do Linha de Frente nesse momento aqui é o deputado federal Marcelo Lilo, do PSB. Ele que acabou de falar, em outras palavras, que ele disse que não tem mais lealdade canina, como teve outras vezes, e que se sentiu preterido pelo grupo político liderado por Rui Costa e por Jacques Wagner. No caso de uma eleição 2022, o senhor, sendo na chapa o Assemineto, o senhor já colocou que poderia ser candidato a senador, ou então sendo pelo lado do Jacques Wagner. Pelo lado de Jacques Wagner, seria uma renovação do mandato de deputado federal? Seria isso? Olha, Jacques Wagner só tem a vaga de vice, porque senador é Otto Alencar. Isso aí está acertado, Wagner governador e Otto Alencar vice. Otto Alencar não vai ser candidato a governador, não? Não. Não vai fortalecer o PSD ainda mais? Otto é candidato a senador. Quem conhece da política sabe que Otto é candidato a senador. Otto, ele foi muito prestigiado pelo governo Jacques Wagner. Ele indicou 2 conselheiros, tem a melhor secretaria de Estado, cresceu dentro do grupo político e Otto Alencar, ele é muito leal às alianças que ele faz. Ele foi leal a Antônio Carlos Magalhães até o último dia de vida de Antônio Carlos. E ele vai ser leal, não que ele não possa ser governador, que ele é independente, mas eu acho que ele será candidato a senador. Sobra a vaga de vice. O PP, Partido Progressista, não pode, nem Leão, nem Cacá Leão, que é seu filho, nenhum dos dois pode ser vice. O PP vai indicar vice para Leão disputar com o próprio filho, deputado federal? Acho difícil. Leão cresceu, é vaidoso, se acha muito forte. Então, dificilmente eu vejo Leão como candidato a deputado federal. Porque Cacá Leão teve 105 mil votos. Se for dividir para 2, dá 52,5. Pode nenhum dos dois. Pode nenhum dos dois. Claro que eles cresceram, Cacá Leão, inclusive, é um grande parlamentar, faz um excelente mandato, líder do Partido Progressista. Então, a política, a gente vê o seguinte, tem a vaga de vice, pronto. O PP, na minha visão, vai para o lado de Assemineto, pelas circunstâncias da vida. Primeiro que o PP nacional não vai permitir que o PP estadual apoie o PT, porque hoje a linha de frente do bolsonarismo na Câmara é o Ciro Nogueira, é o PP.
Talvez Bolsonaro vá até o PP. Então o PP da Bahia não vai apoiar o PT. Por que Rui Costa está com esse amor ainda todo com o PT? Porque Rui Costa sonhava em ser candidato a presidente e ele queria passar de público que era próximo a Leão. Porque se ele é adversário do vice, o PT não daria nenhuma chance dele ser candidato a presidente. Agora, com a candidatura de Lula consolidada, certo? Politicamente e juridicamente, o Rui Costa esqueceu essa opção. Então ele vai ficar até o fim. Então vai sobrar a vaga de vice. Essa vaga de vice, o quarto partido é o PSB. Vai ser minha ou de Litz? Vamos supor que eles escolham Litz, tudo bem. Me trataram com carinho, sentaram, Marcelo, eu prefiro Litz. Por isso, por aquilo, tudo bem. Agora, não me tratarem com respeito, respeitando a minha força pública. Por que que foi coronel e não foi Litz? Litz era muito mais forte. Porque coronel, se não for, muda de lado. E Litz, não, Litz fica caladinha lá, mas Marcelo, briga, late, os dois, mas não morde. Isso é a realidade. Então, desta vez, eu estou dizendo aqui em alto e bom som, no seu programa de grande audiência, se não me tratarem com carinho, com respeito, vendo minha força política, vendo minhas condições de 32 anos como deputado, de 10 anos presidente da Assembleia, só para lembrar, quando Gedel rompeu com Wagner, ficou 32-33 na Assembleia, 31-32. E meu voto era o de Minerva. E o presidente da Assembleia aprovei todos os projetos, que eu me dava muito bem com a oposição. Eu chamava, negociava, conversava. Então, a vida pública, a gente tem de ter noção exata do nosso papel. Aliás, sempre disse, você só deve ser político se você gostar de gente. Se na sua veia correr a vontade civil próxima. E eu, Marcelo Nilo, quero ser candidato a senador ou a vice, quero ir para a chapa majoritária, porque eu acho que está no momento de subir mais um degrau de vida. Estamos no momento com o Marcelo Nilo, deputado federal. Ele vai ser atendido por Tomate aqui agora, vai beber uma aguinha. Estamos tendo uma aula de articulação política também com o deputado Marcelo Nilo, muito experiente, foi presidente da Assembleia, já foi governador interino 5 vezes, como ele mesmo falou, já foi presidente da Embasa. Tem muito assunto para a gente tratar aqui no Linha de Frente. O senhor acabou de falar aqui também que não tem diálogo nesse momento. O ACM da sua vida hoje é Jair Bolsonaro. Mas o presidente, inclusive, nessa segunda, está aqui na Bahia para fazer a inauguração. O senhor, como líder de bancada, tem algum diálogo institucional com a presidência da República? Primeiro, eu vou comparar Antônio Carlos com Bolsonaro. Por quê? Qual é a Antônio diferença? Carlos tinha muitas qualidades políticas. Eu fiz vários discursos na Assembleia e eu dizia, Antônio Carlos é meu adversário, mas tem grandes qualidades. E Bolsonaro? Eu não vejo uma. Bolsonaro, para mim, é um genocida. Ele não tem amor à vida das pessoas. Morreram 400 mil brasileiros e brasileiras fruto das ações do presidente da República. Como é que o presidente da República diz, olha, se você usar vacina, você vai virar jacaré, vai falar fino. Uma mulher lá em Antas, 93 anos de idade, não queria ser vacinada. Eu liguei para ela, minha amiga, se vacina. Eu tenho medo de virar jacaré. Irresponsabilidade de um presidente da República que faz uma live dizendo que as pessoas não devem usar máscara. Eu não tiro minha máscara, porque eu estou sem máscara aqui. Estão nós dois com a distância de mais de 2 metros. É bom esclarecer. É bom esclarecer. Termina aqui, todo mundo usa máscara. Máscara. Então, ninguém entra na minha sala sem máscara. Eu só tiro a máscara para tomar banho, para jantar distante 2 metros de quem quer que seja, porque eu respeito a ciência. Pablo, eu respeito muito a Organização Mundial de Saúde. Eu não sou cientista, eu não sou médico. Eu sou engenheiro civil, já fui, né? Tem 30 anos que eu não exerço a profissão, não sei fazer mais nada. Só sei fazer política, né? Só sei defender os interesses do povo da Bahia. Então, ele é, no mínimo, a pessoa dizer que eu não sou coveiro para estar preocupado com a morte de ninguém. É uma gripezinha. Vai morrer 800 pessoas. Eu estou preocupado com o meu jet ski que eu vou andar agora. O ACM Avô, que o senhor foi tão combativo, lidaria melhor com essa situação? Olha, o ACM Avô é o seguinte, eu nunca tive a felicidade de ser respondido por ele. Eu batia pesado, ele não me respondia. Ele disse, eu vou responder quem está lá embaixo, um deputado estadual. Então, ele era um grande político. A gente não pode deixar de reconhecer, eu tinha muitas divergências políticas, achava, não vou nem falar mal de Antônio Carlos jamais, ele já nos deixou, seria uma covardia da minha parte falar mal de quem não pode se defender mais. Mas era um estilo político, era uma ação política. Eu tinha um único objetivo, vencer as eleições. Vencemos em vida, derrotamos Antônio Carlos em vida. Agora, não posso deixar de reconhecer que Antônio Carlos Magalhães foi um grande político. Eu, por exemplo, digo a você, não posso pegar as divergências que eu tinha com Antônio Carlos Magalhães
e levar para Semineto. Tem nada a ver. Ele é outro estilo, ele é neto. Eu jamais também vou falar mal do avô dele na presença dele, ou hoje eu não falo porque já nos deixou, mas são estilos completamente diferentes. Não posso deixar de reconhecer que ele foi um grande prefeito. O senhor está lá em Brasília agora, e o senhor está acompanhando todas as articulações políticas, tanto para a eleição quanto para o combate à pandemia, e no meio dessa articulação, uma figura importante da política baiana, o deputado federal João Roma, apadrinhado politicamente por ACM Neto, aceita o convite para ser ministro de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor analisa essa mudança de posição? Ou será que a ACM Neto continua próximo a Bolsonaro? O que foi uma traição aí? Não, ali é briga. Ali é briga. Eu não creio que seja combinado, porque ali a ACM Neto disse a várias pessoas que tinha um apartamento em Brasília, quando era deputado federal, que tinha um quarto reservado só para João Roma, que ele ia com a família e ficava naquele quarto, deixava os seus caras na relação pessoal. Eu nunca ouvi falar em João Roma. João Roma veio de Pernambuco, tornou-se chefe de gabinete, deputado federal, fruto da força de ACM Neto. Acho que foi um erro de João Roma. Foi um erro ser ministro tão importante. De um ano de ministro. Você lembra de Baçaí? Era ministro de Temer, ministro das Relações Institucionais, que liberava as emendas, perdeu a eleição. João Roma, no dia que sair, certo? Para onde ele vai? Não vai pode ser candidato a governador por Bolsonaro. Tudo bem, vai ter 3, 4%. Sim, que chega a 15%. Porque, na realidade, é o seguinte, a Bahia vai polarizar entre Wagner e ACM Neto. Wagner não quer João Roma. Não vai aceitar o ministro Bolsonaro. Neto já disse a várias pessoas que não quer João Roma. Ele vai para onde? Ser candidato a governador da Bahia? João Roma, no dia que sair do ministério, diga as passagens, até gosto dele, me trata com muito carinho, acho um bom parlamentar, chegou lá com um ano de boa atuação, aceitou ser ministro Bolsonaro contra o interesse do seu líder, que é ACM Neto. Eu, por exemplo, nunca fui ser deputado federal. Por quê? Porque Jutaí Magalhães era meu líder e era federal. Eu preferi não ser senador de Paulo Souto, achando que eu ganharia, porque eu tinha um líder na época chamado Jacques Wagner, que acertou com João Leão no Carnaval e me comunicou no São João. Mas eu vou esquecer essas coisas, que a política, você também tem de ver as qualidades. O Jacques Wagner criou uma relação comigo de muita fraternidade, nós tínhamos muita intimidade. Nós conversávamos de intimidade. Eu e Wagner, nós tínhamos uma relação muito grande. Eu me lembro que nós fomos para a França, Paris. E uma ação dessa aí do governo do estado, e eu fui com o presidente da Assembleia. E terminou os eventos, as audiências com os empresários e tal. Eu disse, vamos sair para jantar. E nós fomos nós dois para Paris, 11 horas da noite, naquelas praças de Paris lindas. Aí ficamos conversando nós dois, tomando um vinhozinho, batendo papo, até 4h30 da manhã. E chegou um cara, aliás, uma mulher, com a flor, pensando que era dois. Era um casal. Um casal. É revelação. 4 horas da manhã, batendo papo. Quem dá a quem a flor? Eu fiquei sorrindo, entendeu? E eu fiquei sorrindo. Ele, como um homem muito gentil, é um cavalheiro. Jacques Wagner é um cavalheiro. Ele deve ter levado... Não, leva na brincadeira, entendeu? E eu estou contando isso pela primeira vez. Então, nós tínhamos amizade, respeito, carinho. Eu tenho uma relação muito grande com ele. Eu tive com ele recentemente. Eu gosto muito do senhor, mas um dia eu posso disputar com o senhor. São estilos completamente diferentes, Jacques Wagner e Rui Costa. Quem é melhor governador? O senhor, que entende de administração também. Já administrou a Assembleia, que é uma potência. Quem é melhor governador? Olha, quando Jacques Wagner me comunicou que o candidato seria Rui, ele me disse, Marcelo, apoie Rui Costa. Eu quero que seja o primeiro a apoiar Rui Costa. Sabe por quê? Porque Rui Costa vai ser um governador melhor do que eu. Rui Costa é um grande governador. Não vou dizer que é melhor do que Wagner, são circunstâncias diferentes. Wagner tem o apoio de Lula, Dilma, e Rui Costa aí está com Bolsonaro. Rui Costa é o maior gestor que eu conheci na minha vida. Como gestor, é nota 10. Como político, eu tenho minhas restrições. Já disse diversas vezes que eu tenho minhas restrições. Porque ele não é de pegar um telefone e ligar, ele não é de pegar, responder mensagem, ele não é de reunir a bancada. Eu tenho 2 anos e meio, sou coordenador da bancada, só me engano, ele me telefonou uma vez no interesse aí do orçamento do Estado, eu fui lá com o Cacá Leão conversar com ele. É um grande governador, são estilos diferentes, né? São estilos diferentes. Agora, eu disse a Wagner
que Paulo Souto tinha 80% de aprovação e perdeu para Jacques Wagner, porque não fazia política. Rui Costa tem 80% de aprovação. Vai ajudar Jacques Wagner a ser governador? Só o tempo dirá. Agora, é um excelente pai, é um excelente filho, é um excelente governador. Eu já disse várias vezes que eu boto naquele problema lá dos respiradores. Sim. Eu disse, olha, eu boto as duas mãos no fogo por Rui Costa, porque eu convivi com ele durante 12 anos, 10 anos. 8 anos ele como secretário da Casa Civil e da Articulação Política e 2 anos como governador. Eu conheço a pessoa. É um homem sério, eu boto as duas mãos no fogo. Agora, como político, ele não é igual a Jacques Wagner. Jacques Wagner é um carinho, já botou hoje no Instagram, me parabenizando pelo meu aniversário, me saudando. Se eu passar uma mensagem hoje, ele me retorna imediatamente, me telefona. E aí, como é que tá seu filho? Como é que tá seu neto? E aquela filha? E aquele filho? E o netinho, como é que tá? É um cavalheiro. Deixa todos à vontade. É um sedutor na política. Já Rui Costa é outro estilo, frio, mas é um grande gestor. Wagner é um bom gestor. Mas Rui Costa é um excelente gestor. Marcelo Nilo, 66 anos de idade, deputado federal aqui no Linha de Frente. O senhor já falou que faz parte do Conselho de Ética. Eu queria que o senhor antecipasse seu voto. Flor de Lis vai ser cassada? Não posso antecipar. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de responder todas as perguntas de qualquer jornalista. Mas eu não posso. Primeiro que nós estamos, como é que se chama, apurando ainda. Hoje, quando eu sair daqui do programa, vai ter Conselho de Ética, eu vou participar. Já ouvimos diversas testemunhas. Vamos ouvir, eu não posso antecipar o voto, porque ainda vai depender do relator. A situação dela é muito complicada. Olha, a princípio é muito complicada. Agora, eu só votarei depois que eu ver o relatório, depois que eu ver as provas. Ela, inclusive, uma bancada do PSB, senta junto na bancada do PSD, que é por tamanho, ela senta na minha frente e eu sento atrás, ou seja, 2 anos convivendo ali. Eu tomei um susto quando disseram que ela seria a autora da morte do próprio marido. Então, ela é uma pessoa educada, você sabe que o convívio pessoal pesa muito. Sim. Mas nesse caso eu vou votar fruto da minha consciência. Tecnicamente. Tecnicamente, eu estou para lá para isso. Antes de encerrar essa excelente entrevista com o Marcelo Nilo, eu vou pedir 2 notas ao senhor, como ex-presidente da Assembleia. Qual nota para Nelson Leal e qual nota para Adolfo Menezes na presidência da casa? Olha, deixa eu te falar uma coisa, os dois são meus amigos, né? Os dois são meus amigos. É difícil você dar nota a Adolfo, porque só tem 3 meses, né? Nelson Leal também passou 1 ano com a pandemia. Primeiro ano, eu vou fazer aqui uma parte. Primeiro ano, Nelson Leal, ele recebeu a Assembleia Legislativa falida. Por Ângelo Coronel. Não vou dizer por Ângelo Coronel, mas falida. Ele recebeu falida. Só para você ter ideia, eu gastava de renda 200 mil. Coronel passou para 600 e Nelson Leal passou para 700. Eu, durante 10 anos, entreguei gastando 200 mil de renda. Certo? 200 mil. Coronel entregou 600 mil. Em 2 anos, 400 mil, 200%, não é isso? Isso. E Nelson passou para 700. No primeiro ano, Nelson Leal teve as dificuldades financeiras, né? E o Coronel, diga-se passagem também, foi fruto de um acordo que ele fez lá com os funcionários que triplicou o salário dos funcionários. Triplicou. Quem ganha menos na Assembleia são os deputados. 90% dos servidores concursados ganham mais do que o próprio deputado, porque o Coronel botou todo mundo lá para cima. Tudo bem, problema dele. E no segundo ano veio a pandemia. Então é difícil dar uma nota a Nelson Leal, porque ele teve grandes dificuldades. Diferente que eu, 10 anos, eu administrei como eu quis, né? Modesta parte, ninguém fez a estrutura que eu fiz na Assembleia, os prédios, as comissões, ninguém deu a estrutura à oposição para participar em relatoria, ou seja, a oposição era respeitada comigo. Agora, Nelson é difícil, porque primeiro ano, dificuldade financeira, segundo ano, pandemia. O Adolfo só tem 3 meses, então não dá para dar uma nota. No nosso próximo encontro a gente vai falar, já quero marcar aqui com Sheila, Cris Almeida, produtora aqui do Linha de Frente, já vai marcar no nosso próximo encontro, os temas serão Assembleia Legislativa, Embasa, que a Bahia quer saber mais sobre a Embasa, que esse homem começou lá atrás a vida pública. E o senhor sempre é muito bem-vindo aqui na Aratu, no Linha de Frente. Muito obrigado, viu, deputado federal Marcelo Nilo.
Obrigado, Pablo. Mandar um abraço aí para Silvio Coelho, para sua filha Ana Coelho. Pessoas que eu sempre tenho muita admiração e respeito. Parabenizar você pela grande audiência. A semana passada fui entrevistado pelo seu pai, Chico Reis, e agora pelo filho Pablo Reis. Você vê como eu estou ficando já meio 66 anos. Ô, Chico Reis, obrigado aí pela criação, pela educação e por me colocar a par dos grandes cenários políticos na Bahia, como o protagonista de hoje, Marcelo Lilo. Eu tenho que encerrar, a conversa é muito boa, a gente vai ter um segundo episódio, porque no Linha de Frente você fica sabendo tudo sobre a política da Bahia e do Brasil. É o conteúdo de política do Grupo Aratu. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia, até a próxima. Obrigado.